E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos aqui para uma videoaula bem breve aqui. Vamos iniciar aqui com classificação dos vegetais. Na classificação desses vegetais, existe uma grande, deixa eu dar um aumento aqui no zoom, né? Vamos lá. Vamos botar uma canetinha aqui para a gente rabiscar a folha. É isso? Existe uma grande diversidade de plantas. Para facilitar seus estudos, eles foram agrupados no reino vegetal de acordo com algumas características. Vamos ver aqui as briófitas. Gente, o que são briófitas? Lembrando vocês que a gente não tem como ler tudo o texto, porque senão o vídeo fica muito extenso. Um exemplo de uma briófita aqui, bonitinha. Só existe esse tipo de briófita? Não, existe vários tipos de briófita. Olha como elas são bonitinhas. Olha as imagens de briófita aqui, ó. Nas pedras aí, ó, das cachoeiras que vocês... Ó, tá vendo? Sabe? Esses aqui são um exemplo de briófita. São plantas pequenininhas, né? Só bem pequena mesmo. Que... Observe aqui, ó. Bem minúscula mesmo. Isso aqui são exemplos de briófitas. Correto? Então, as briófitas são normalmente encontradas em locais úmidos, possuem em sua maior parte pequeno como poucos centímetros de altura. Como eu falei para vocês, são pequenininhas, certo? Gostam de locais úmidos, ou seja, perto da água, não é isso? As briófitas não apresentam raiz, caule e folhas. Não é isso? Observa aqui, não apresentam raiz, caule ou folhas, certo? O que elas apresentam nesses locais? Tem alguma coisa que substitui? Sim. Certo? Então, mas o que acontece? Quando eu falo não apresenta nem raiz, nem caule, nem folha, observa aqui a palavra aqui, verdadeira. Por quê? Como assim verdadeira? Porque tem semelhança. Possui estrutura semelhante a elas. Denominada de, certo? Em vez de raiz, eles chamam de rizoide, certo? Ó, estrutura semelhante a ela, denominada de rizoide, ou seja, no lugar das raízes, cauloide no lugar do caule e filóide no lugar das folhas, não é isso? Então o que ela não tem nem raiz, nem caule, nem folha, mas possui rizoides, cauloides, certo? E filóides. Substitui cada um pelas suas semelhanças, correto? O que ela tem também? Também não apresenta vasos condutores e o transporte de água, sais e nutrientes é feito de células a célula. Observa aqui, ó, umas células ela vai passando para outra, correto? Diferente, ela não possui vasos condutores, a condução é de maneira mais simples, correto? Bem, não é diferente dos outros que possuem vasos condutores. As briófitas briófitas tivessem partes maiores, pois o transporte de seiva mineral e dos nutrientes para longas distâncias seria difícil. Observa aqui, ó, como ela não possui vasos condutores, o transporte de nutrientes é feito de célula a célula, por isso que elas são pequenininhas. Imagine uma célula do tronco aqui, ó, do que eles chamam aqui de caloide, né? Isso aqui é o caule, aqui, ó, certo? Ó. Passando de células para célula para chegar aqui, se fosse uma planta, por exemplo, de 10 metros de altura, ela ia morrer na parte de cima que não possui vaso condutor. O transporte é feito de célula a célula. Por isso que elas são pequenininhas, são minúsculas, porque para a nutrição dela, os nutrientes não é rápido para chegar onde se deseja, correto? Então, a mesma coisa, que tem uma célula aqui, essa célula vai alimentar essa, que vai alimentar essa, então é um processo lento. Quando ela possui vaso condutor, é como se fosse veias, não é só? Você toma uma água, rapidinho você vai matar sua sede, vai lá em cima. Nesse caso aqui, por não possuir vaso condutor, é diferente, o processo é lento. Musgos nós temos exemplo aqui, ó, dos musgos, né, que a gente vai ver aqui. E hepáticas são exemplos de briófitas, correto? Ó, então, mais uma vez aqui, ó, no caso das briófitas, que bonitinho aqui, ó, certo? Voltando aqui, então, existe uma quantidade, uma infinidade de briófitas. Você já deve ter visto aí, ó,
nas pedras aí, que na região nossa que a gente chama de casca de presépio, tá vendo? As cascas de presépio aqui, ó. É um exemplo de briófita, correto? Então, voltando aqui, vou ter sair. Além das briófitas, nós temos também as pteridófitas, que já são plantas um pouco maiores. As pteridófitas formam um grupo de plantas que apresentam vasos condutores, permitindo que esses vegetais alcancem dimensões maiores do que as briófitas. Elas não têm sementes, flores e frutos. Então, ó, as pteridófitas não têm nem sementes, nem flores e nem frutos. São exemplos de pteridófita as samambaias, a samambaia-açu e as avencas. O que é cada um disso aí, professor? Vamos lá, nós temos exemplo aqui, ó. Olha que bonitinho as avencas, certo? Muito bonitinho. Tem uma plantinha dessa aqui, só que elas morrem que é uma beleza. Não é fácil de você cultivar uma planta dessa, não. Tem que ter uma atenção muito grande. Ela não aguenta muito sol, correto? Morre com muita facilidade. Então, esses aqui são exemplos de avenca, usado na ornamentação de casa, não é isso? Muito bonita mesmo. Eu, por exemplo, eu acho muito bonita. As samambaias todo mundo conhece, como viu na foto lá, né? Nós temos exemplo também, a samambaia-açu. Olha o exemplo da samambaia-açu aqui, ó. Beleza? Então, que são exemplos de samambaia-açu, que na realidade, observa aqui, ó. Muito bonita, né? Na verdade? Então, as pteridófitas, existe de três maneiras, mais uma vez. Quais são elas? São as pteridófitas, nós temos as samambaias, não é isso? Ó? As samambaias-açus, correto? Elas possuem sementes, flores e frutos? Não, elas não possuem nem semente, nem flores, nem frutos. Então, exemplo de pteridófitas são as samambaias, não é isso? Ó? Samambaia-açus, que eu mostrei para vocês, e as avencas. Samambaia todo mundo conhece, né? Ó, um exemplo de uma samambaia aqui também. E vocês conhecem aquele exemplo de uma samambaia-açu, né? Samambaia, vocês conhecem da casa de vocês, né? De muitas pessoas e tem samambaia. Vamos pegar uma imagem aqui no Google de samambaia, não é isso? Esse aqui está o samambaia-açu. A samambaia aqui também é usada na ornamentação de casa, tá vendo? Não? Muito legal. A casa fica bem bonita, fica verde, né? Tudo muito bonito. Continuando, vamos falar de gimnosperma, certo? Então, as gimnospermas são vegetais que possuem vasos condutores e semente. Observa aqui, gente, a evolução. Ó, a gimnosperma já possui vasos condutores, ou seja, que faz a condução de seiva, de nutrientes, não é isso? E semente. Ela também possui semente, como vocês podem ver um exemplo aqui de uma gimnosperma. Não é isso? Os vegetais apresentam gametas e células reprodutoras masculinas e femininas, que irão se unir para formar o zigoto. Lembrando vocês que o zigoto é a união do espermatozoide com o óvulo. Aí você vai me perguntar, professor, semente também, as plantas também têm espermatozoide, as plantas também têm célula reprodutora, masculina e feminina, correto? O qual se desenvolverá em um novo indivíduo. No caso das gimnospermas, estão presentes os grãos de pólen, certo? Ó, esse aqui, ó, o grão de pólen, sim, são células reprodutoras. Correto? Estão bem pequenininhos aqui, ó, estão presentes aqui, e através do vento, né, o vento faz com que essa polinização seja feita. Estruturas que contêm gametas masculinos, não é isso? Ó? As estruturas que elas contêm os gametas masculinos são os grãos de pólen, o qual normalmente são transportados pelo vento. Então, quem faz a polinização nesse caso aqui é o vento. As araucárias comuns na região sul do Brasil são exemplos de gimnospermas. Antigamente, matas de araucárias cobriam grandes partes do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por causa da exploração de sua madeira e da expansão das áreas urbanas e agrícolas, atualmente ocupam menos de 2% de sua formação original. Então, nós podemos dizer que as florestas de araucária no Brasil
já foram desmatadas cerca de 98%. Só tem 2%, está entrando, né, em extinção. Está acabando, é um absurdo isso, né? A semente das araucárias é conhecida popularmente como pinhão e é utilizado em vários pratos típicos da região, como a farofa e o entreverne do pinhão. Vamos lá, ó. Entreverne do pinhão. Observa aqui, né, como são as sementes. É só. E observa também aqui as florestas de araucária. Muito bonita, né? São plantas grandes, não é isso? E muito bonito. Lembrando vocês, mais uma vez, ó, que a gimnosperma, ela tem vasos condutores, certo? A polinização é feita normalmente pelo vento. Ela possui a célula reprodutora masculina e feminina que formam o zigoto. As florestas de araucária já foram devastadas, né? Isso é cerca de 98%, ou seja, existe apenas 2% de sua formação original. E os seus estados de origem é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Correto? Na nossa região que nós temos gimnosperma, temos que vir de lá, certo? Não é natural daqui não, e é usado também na ornamentação de algumas casas, alguns pinheirinhos, não é isso? Continuando aqui, além de gimnospermas, nós vamos ver agora as angiospermas. O que são angiospermas? As angiospermas apresentam a maior das espécies atuais de plantas e possuem a maior diversidade em relação aos demais grupos vegetais. Esse domínio está relacionado ao sucesso reprodutivo desse grupo, obtido pela presença de flores e frutos, estruturas que se encontram somente nas angiospermas. Observa aqui, ó, as angiospermas já são plantas que possuem sementes, flores e frutos. Correto? As flores das angiospermas são seus órgãos reprodutores e possuem variadas formas, cores e tamanho, além de poder exalar diferentes odores. Parte dessa adaptação está relacionada à atração de animais que auxiliam na sua dispersão dos grãos de pólen em algumas espécies. Esses animais, chamados de polinizadores, se alimentam do néctar das flores e acidentalmente entram em contato com os grãos de pólen que se fixam em seu corpo ao visitar outra flor. Esses grãos de pólen podem ser liberados, permitindo o encontro dos gametas masculinos com os gametas femininos, formando a semente que se germinado em locais adequados, podem originar um novo indivíduo. Então vamos lá, gente. Ó. As angiospermas possuem sementes, possuem frutos e possuem flores. Tem uma diversidade de cores de flores. Observe que toda flor não é da mesma cor. Tem flor branca, flor azul, amarela, rosa, de diversas cores, correto? Para que são essas flores? Porque tem um determinado tipo de inseto ou de animal que gosta dessa determinada cor. Isso serve para que essas cores, esses perfumes que eles exalam, ou seja, os odores, atraiam os insetos. E quando a flor atrai o inseto, é boa. Isso é bom para a planta? Sim. Por que é bom para a planta? Porque o inseto ele vai alimentar do néctar tirado da planta, mas ele faz a polinização. Ele pega o grão de pólen dessa flor e ele, ao sair de uma flor dessa, ele tirou o grão de pólen, que são a célula reprodutora, no caso os pólen são a célula reprodutora, masculina e feminina, né? O grão de pólen são a masculina, e vai levar para outra planta, ou seja, vai trocar uma troca de pólen aqui, ou seja, a planta ela vai fazer o chamado polinização. Como vocês sabem, morcego, o magangava, eles fazem polinização, abelha, várias abelhas, e o próprio ser humano no maracujá. Né? Só quando você pega maracujá, você faz a polinização, você está tirando grão de pólen, você suja sua mão de grão de pólen, tanto é que a primeira flor que você poliniza, ela não vai ter uma eficácia. Por quê? Sua mão está limpa, então o correto é que você pega grão de pólen dela e passa em outra, e depois volta e poliniza ela. E depois o ciclo é trocado, porque você está tirando pólen de uma flor e põe em outra. Então, o pólen que você tira de uma flor e põe nela mesma não é tão eficiente. O bom é que você tira dela e põe em outra. Então, a primeira flor que você vai polinizar na roça de maracujá, se suas mãos estiverem limpas, você tem que passar de uma para outra, depois voltar
as duas primeiras e fazer de novo a troca, porque você está tirando pólen de outra flor e ponhando nela. Correto? Então, ó, e para que servem os frutos? Certo? Observe que esses frutos eles servem de alimento para diversas espécies de animais e nesse fruto tem a semente que vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Correto? E nós temos aqui um exercício aqui. Observa que tem a descrição, essa aqui mesmo tem uma descrição, você vai dizer se era uma briófita, se era uma pteridófita, essas informações, se era uma gimnosperma ou uma angiosperma. Olha o primeiro aqui, ó. Planta 1 tinha aproximadamente 3 metros de altura. No solo, ao redor da planta, foram observados alguns frutos com sementes sementes em seu interior, certo? Não foi observado flor, tinha fruto e semente, não foi observado flor. Então fique atento, se não tem flor, então ela pode ser um angiosperma. Angiosperma tem semente, flor e fruto, mas aqui não foi observado flor. Vai ver quem é que não possui flor, mas possui, tá vendo? Olha o tamanho, de estrutura mediana. E assim você vai observar um por um dessas informações que responder a questão. Essa outra aqui, ó, um alimento saudável está diretamente relacionado ao consumo de vegetais. Então você come muito alface, cebola, cenoura, batata, mandioca. Se come, você tem uma alimentação saudável. Se não come, você pode ter a sua vida certa. A sua alimentação não está adequada, então você pode estar causando alguns problemas para a sua saúde. Então o que ele pede para você fazer aqui, ó? A apresentação desses vegetais a seguir. Então, o que acontece? Que vegetal é isso aqui? Nós temos aqui exemplo de uma mandioca. A mandioca é uma semente, é uma raiz, certo? É um caule, é uma folha, não é isso? Então, o que você vai dizer? Mandioca, né? Só dá só um exemplo aqui, essa estrutura aqui é de uma mandioca. Essa outra, cenoura, cebola, alface, a batata inglesa, não é isso? A batata inglesa. A batata inglesa é o quê? Ela é uma raiz, ela é uma folha, ou ela é um caule? Vamos lá? Um tronco? Então, vocês vão responder aí. E vão dizer assim, o que é cada um. Não é isso? Ó, cebola. Isso aqui é uma raiz, é um caule, uma raiz, é um caule ou uma folha? Então, é isso que você vai dizer. Então, você dá responder só um para vocês aqui, ó. Eu vou pegar aqui, mamãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou muito teimoso, vou escolher esse daqui. Então, aqui a cenoura é uma raiz, correto? Vou pegar mais outro aqui para facilitar para vocês. A cebola é um caule, correto? Cebola, caule. Então, você vai ver, a batata é uma raiz, é um caule. Essa alface aqui, caule, raiz e folha, é muito fácil para vocês. Nem vou continuar. Vocês respondam lá. E aqui nós temos exemplos, né? Esses exemplos aqui de plantas e animais que sugam a seiva, que facilitam, que impedem o transporte de nutrientes. Ontem eu estava na rua e eu vi um exemplo desse aqui em frente à minha casa. Vou mostrar a foto para vocês aqui. Pera aí. Vamos lá, como eu falei para vocês, eu estava em frente de casa ontem e vi uma imagem semelhante ao assunto que a gente estava estudando. Isso aqui é uma laranjeira, ou seja, ó, essa laranjeira, ela está com um inseto, ou seja, um pé de laranja aqui. Esse inseto, ele está sugando a seiva da planta, que é o pulgão aqui, tá vendo? Ele está se alimentando da seiva da planta. O que vai acontecer aqui? Ele, se não ter um cuidado aqui, ele vai matar os dois. Os dois vão acabar morrendo. Por quê? O pulgão ele vai morrer porque ele vai matar a planta. E se ele matar a planta, ele está parasitando a planta aqui. E ele, sugando a planta, está tirando os nutrientes da planta, está tirando o açúcar, que é a seiva da planta. Então a planta ela não vai também sobreviver, porque vai faltar nutriente. Ela vai ficar uma planta feia, você vai amarelar, não é isso? Que a cor dela é verde, né? Não vai conseguir fazer... o processo de fotossíntese dela não vai ser completo, vai adoecer. Está tirando todo o açúcar da planta, tanto é que você pega nessa folha, seu dedo, ó, observa aqui, parece açúcar, ou seja, com certeza essa substância aqui ela é açucarada. E o que vai acontecer? Os dois vão acabar morrendo se o inseto que não for controlado, correto? O pulgão que ele não
se ele não for controlado, se ele avançar do jeito que ele está indo aqui, ele vai acabar danificando a planta. A planta não vai produzir, porque vai faltar nutriente, vai faltar força para ela. Então, voltando ao assunto aqui, é semelhante, você vai observar aqui, ó, as imagens são semelhantes, que o pulgão está no tronco da planta, está sugando, a formiga alimenta do pulgão, alimenta do açúcar também. É um ciclo aqui de troca, só que não pode ser de maneira desmaseada, porque o inseto acaba matando a planta. Se o inseto matar a planta, ele também morre, porque vai faltar alimento para ele. Certo? Esses exemplos aqui vocês vão estudar bonitinho aí e responder no sistema, beleza? Então, tenha uma boa aula, tudo de bom para vocês.